O Assembleia Notícias está no ar. Confira os destaques desta edição. Crise econômica aumenta desemprego entre os jovens. A audiência pública debate a acessibilidade cultural no Estado. Deputado Luciano Ribeiro propõe o pagamento de honorários aos advogados dativos. Sessão especial lembra os 100 anos da Revolução Russa. E veja ainda, programa Assembleia de Carinho recebe doação da Assalba. Agora, no Assembleia Notícias. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que a crise financeira atinge em cheio os jovens. Eles são os que mais têm dificuldade de conseguir emprego e maior chance de serem demitidos. Veja na reportagem de Patrícia Oliveira. Raquel tem 23 anos e se formou em serviço social no ano passado. Desde então, busca uma vaga no mercado de trabalho, mas nunca conseguiu emprego na área. Eu tenho os meus pais e o básico, assim, eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de ter luz, eu não vou deixar de ter água, mas até um transporte, eu sempre trabalhei. Antes de entrar na faculdade, eu fui menor aprendiz, então era um dinheiro muito pouco, porque na época eu lembro que o salário mínimo, ele não chegava a R$500, então eu ganhava metade com os descontos, era um dinheiro muito pouco, mas já era o meu transporte, já era uma coisa básica que eu quisesse, até mesmo o lazer e até mesmo uma necessidade a mais. Raquel não é uma exceção. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de abril a junho deste ano, apenas 25% do total de jovens desempregados entre 18 a 24 anos foram recolocados no mercado de trabalho. A crise no mercado de trabalho, ela afetou todo mundo, mas ela prejudicou mais os mais jovens, na faixa de 18 a 24 anos, que já são uma faixa mais vulnerável nesse mercado de trabalho. Então, a desocupação entre eles, o desemprego, que já era grande, aumentou mais do que a média. Na Bahia, por exemplo, você tem 1 em cada 3 jovens de 18 a 24 anos desempregados no segundo trimestre de 2017. Um conselho que sempre se dá é a questão da capacitação, né? É de você se capacitar, de você buscar se qualificar e buscar as oportunidades que aparecem no mercado de trabalho. Este especialista explica os impactos negativos desse aumento de desempregados jovens e aponta alternativas para encarar esse momento. Primeiro, a falta de experiência. Então, se você tem um jovem saindo da faculdade, ele ainda não tem experiência, no máximo talvez um estágio, as empresas, já que estão num processo de contenção de custo, acabam optando por um profissional mais qualificado, ao invés de contratar alguém sem experiência. O outro aspecto é a qualificação do próprio estudante. Então, às vezes, você tem no mercado profissionais saindo da faculdade, mas que não tem o devido preparo, não se formou direito, não buscou uma boa qualificação, não fez cursos complementares ainda. Então, acaba ficando pouco preparado para atuar dentro do mercado de trabalho. Então, esses dois aspectos talvez sejam os que estão mais impactando para essa redução aí do emprego nessa faixa etária. Mesmo passando por muitas dificuldades e com poucas perspectivas, Raquel tem esperança em reverter a situação em que se encontra. Hoje em dia é uma luta, é mandar currículo, é fazer concurso, é estudar, passar o dia todo entregando currículo na rua. Não penso em desistir, nem posso desistir também, né? Tenho que sobreviver. Qualquer cidadão de baixa renda que precise dos serviços da Justiça pode contar com o atendimento de um advogado disponibilizado pela Defensoria Pública. Na maioria dos casos, esses advogados, chamados de dativos, não recebem o pagamento referente ao trabalho realizado. Para mudar essa situação, o deputado Luciano Ribeiro apresentou um projeto de lei na ALBA. Confira. Pagar honorários a advogados baianos que atendem a população carente, a proposta de um projeto de lei apresentado aqui na Assembleia pelo deputado Luciano Ribeiro, que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça. É isso, deputado, e vai explicar como é que vai funcionar. Por que a necessidade, deputado, de dar entrada nesse projeto de lei aqui na ALBA? Olha, nós conhecemos por vivência própria que a Bahia, o quadro da Defensoria é muito pequeno, não atende todo o território baiano. Daí que a população carente, para ver os seus direitos atendidos pela Justiça, faz necessário que advogados que não são do quadro da Defensoria Pública prestem essa assistência. Ocorre que esses advogados prestam serviço e não recebem do Estado, que tem a obrigação de pagar por esses honorários. Daí que o nosso projeto é nesse sentido de que o Estado arque com a sua responsabilidade, ou coloque defensores públicos em todos os municípios baianos,
OARC com os advogados que trabalham para a população carente. Por isso, estamos fazendo essa audiência pública para debater esse projeto. Deputado, e é uma demanda muito grande da população, né? Quando a gente vai às unidades aí de justiça, a gente percebe que a necessidade de um advogado é muito grande nesses casos. É uma necessidade extremamente relevante, porque o quadro da Defensoria, como eu disse, é extremamente pequeno, não atende 20% da população baiana. E os advogados particulares, que usam o seu escritório, o seu material, é que prestam essa assistência sem receber nenhuma contraprestação por isso. E a Constituição diz que é direito do cidadão ter assistência jurídica e é dever do Estado prestar essa assistência jurídica. Por isso esse projeto que nós apresentamos, que já existe em quase todos os estados da federação, só a Bahia que assim não faz, é para suprir essa deficiência, fazer justiça às pessoas carentes e aos advogados que trabalham gratuitamente para o Estado. Com certeza. E o senhor saberia explicar por que o Estado não faz esse pagamento? Olha, o Estado ele tem sido omisso nesse sentido. Daí que os juízes têm tentado suprir isso. Nomeiam os advogados e fazem a condenação do Estado para pagamento desses honorários. Ocorre que o recebimento, que é através de precatório, demora muito para acontecer. E nem todos os juízes, nem todos os advogados estão ainda se inteirados disso. Então, a forma correta é como já existe nos outros estados, para que haja uma regulamentação disso, é fixada uma tabela para cada ato a ser praticado, e o advogado que assim quiser participar desse projeto, ele, assim que terminar o seu ato, a sua contribuição, a sua prestação de serviço, ele irá à Secretaria da Fazenda do Estado e receberá os seus honorários devidos e justos. Ok, obrigada, deputado. Nada, eu que agradeço a vocês. Voltamos para o estúdio. No próximo bloco, você vai ver como foi a audiência pública sobre o Dia Nacional do Teatro Acessível. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Família, trabalho, filhos, marido. Então você nunca tem tempo. E aí um dia o tempo escapou de minha mão. Eu perdi muito sangue. Então, se não houvesse pessoas que perdessem seu tempo doando sangue, eu não estaria aqui agora conversando com você. Então, acho que não existe um amor maior do que esse. Você doar a vida. Porque doar sangue é doar a vida. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. O mês de setembro é conhecido como um marco nas lutas e manifestações pela inclusão e garantia de direitos das pessoas com deficiência. Para reforçar a causa, a Comissão Especial de Promoção da Igualdade da ALBA realizou uma audiência pública para debater a acessibilidade cultural no Estado e também para comemorar o 19 de setembro, Dia Nacional do Teatro Acessível. A audiência discutiu o amplo acesso à cultura como um direito de todos. Afinal, as artes precisam estar acessíveis também a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. É a lei, né, do deputado João Willis, já sancionada pelo presidente Temer, ela cria um dia para abrir a perspectiva de se adequar e se criar as condições de acessibilidade. Mas eu quero ir um pouquinho além, né? Quero ir um pouquinho além porque a lei assegura o acesso ao teatro. Como espectador, nós também temos que discutir a participação das pessoas com deficiência como protagonistas, né, das ações da cultura. Nós temos atores, atrizes, né, músicos, entre outros, que são portadores de deficiência que precisam também galgar o espaço nos palcos e nos espaços, né, culturais.
A ideia é promover a acessibilidade completa para pessoas com deficiência durante espetáculos e outras manifestações culturais. Visitas guiadas a cenários, intérpretes de Libras, fones para audiodescrição e legendas eletrônicas deixaram de ser apenas um sonho para virar lei. A gente discutir acessibilidade no teatro é algo que até pouco tempo era impensável, né? Então, quando a gente avança nessa perspectiva, isso é muito importante. Há muitas dificuldades ainda de ir ao teatro, pessoas com qualquer tipo de deficiência? A gente vê ainda, né, algumas questões já acontecendo, mas a gente sabe que tem um desafio grande nessa área, porque ela era, de fato, um tema bastante ainda invisível. Durante o evento, o coordenador de teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Vanderlei Meira, convidou os artistas com deficiência para participar da elaboração de projetos que tragam benefícios para eles. Eu vim com o interesse de ouvir as falas para poder, inclusive, convidar especialmente os artistas com deficiência, para a gente conversar e pensar possibilidades de que maneira que a Fundação Cultural pode pensar programas ou projetos que incluam o trabalho dessas pessoas. Que maneira que a gente pode, nas políticas que a gente pensa, nos projetos que a gente pensa, nos programas, estabelecer maneiras mais democráticas para que esses artistas também possam concorrer e participar com a gente dos editais. Para a presidente da Associação Baiana dos Deficientes, Luísa Câmara, o tema é muito relevante, já que os espaços culturais devem servir essencialmente para agregar e promover o lazer. Eu vou falar especificamente de Salvador, que é a cidade onde nós moramos, e vou dizer a vocês que todos os teatros nós somos acostumados a frequentar e não existe acessibilidade em nenhum, nem do espaço físico, nem da barreira atitudinal, as atitudes em nos tratar, em nos receber e principalmente na linguagem de Libras, na linguagem descritiva. Eu acredito que essa iniciativa, que já é a 3ª semana, agora com a presença maciça das entidades que aqui estiveram, que na 4ª semana, como eu disse, nós já vamos fazer esse evento em um teatro acessível, que sirva de modelo e que sirva de um espaço realmente agradável. Vamos agora trazer informações direto da redação com a repórter Darlene Martins. Darli, a campanha de vacinação antirrábica está em andamento aqui na capital baiana, mas a adesão está abaixo do esperado, é isso mesmo? Pois é, Luana, mesmo com a campanha, a procura pela vacinação antirrábica está baixa em Salvador. A expectativa é imunizar 200 mil animais, entre cães e gatos, mas até o momento apenas 44 mil foram vacinados. A campanha termina agora no dia 30 de setembro e a vacina é a principal forma de prevenir a raiva, que é 100% letal. Então, você que é dono de algum bichinho, não deixe de levar a um dos 250 postos de saúde distribuídos na capital baiana. O serviço é oferecido gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Obrigada, Darli. Os 100 anos da Revolução Russa foram lembrados durante uma sessão especial. A iniciativa foi dos deputados estaduais Bobô, Fabrício Falcão e Zó. A Revolução Russa foi um período de conflitos iniciado em 1917 e que derrubou a autocracia russa, um governo em que não permitia a participação de outras pessoas ou grupos sociais. Os deputados Bobô, Zó e Fabrício Falcão tiveram a iniciativa de lembrar a data. A Revolução Russa foi um dos acontecimentos mais importantes da humanidade. Foi ali onde os comunistas tiraram da miséria e da pobreza uma população de 170 milhões de pessoas. A Rússia é o maior país do continente europeu, o maior país de extensão territorial do mundo, que vivia sob a ditadura czarista, onde as pessoas viviam na fome. Este passo levou a população russa a ser um dos povos mais desenvolvidos da humanidade. É um acontecimento histórico e que aqui hoje celebramos essa importante data, discutindo o que foi esse acontecimento, não só para a Rússia, não só para a Europa e a Ásia, mas como toda a humanidade. Isso é um fato que inspira ainda e muito a luta dos socialistas como eu, e relembrar esse fato é trazer vivo a memória daqueles que fizeram a Revolução Russa e durante todo esse período também fez outras revoluções e outras lutas para que o povo resistisse a tudo que ainda existe do capitalismo. Então, nós, enquanto bancada aqui, eu, Fabrício e Bobô, está recebendo as lideranças
do partido a nível nacional e poder discutir lideranças sindicais, o povo da Bahia, poder discutir isso é muito importante. O deputado estadual Marcelino Galo também participou da sessão. Ele afirmou que a Revolução Russa deixou legados como a legislação social. Todo esse legado da legislação social de proteção ao trabalho, ele só foi possível por esse grande evento. Então, nos deixa um legado humanista, né, fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, é muito importante a gente aqui hoje rememorar e celebrar esse grande evento que aconteceu no mundo. O resultado, né, as lições, os ensinamentos também são muito importantes. E é tudo isso que compreende essa comemoração dos 100 anos. Veja no próximo bloco, a Assembleia de Carinho recebe doação da Assalba. Não saia daí, a gente volta já. Imagine um lugar onde tempo, trabalho e principalmente amor são doados a quem precisa. Este lugar é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Bahia, onde muitas e muitas pessoas, com seu amor, transformam vidas e pintam todos os dias sorrisos nos rostos destas crianças. Elas precisam muito disso. Elas precisam de você. Doe 1 minuto do seu tempo. Visite o site www.gacbahia.org.br e, com o coração, encontre a sua maneira de colaborar com o combate ao câncer infanto-juvenil no nosso estado. GAC Bahia. O amor realmente transforma. Acompanhe agora o giro pelas comissões aqui da ALBA. Em pauta, Educação, Desenvolvimento Urbano, Constituição e Justiça, além de Finanças e Orçamento. Durante a reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano da ALBA, foram aprovadas 2 audiências públicas para serem realizadas no mês de outubro. Segundo a presidente do colegiado, a deputada Maria Del Carmen, entre os assuntos estão a implantação de um aterro sanitário no município de Simões Filho, localizado a 36 quilômetros de Salvador, e a privatização da Eletrobras. O aterro metropolitano de Salvador já está muito próximo de esgotar a sua capacidade. É preciso resolver esse problema de como para onde irão os resíduos desta região, da região metropolitana, mas não dá para fazer isso sem integrar com os demais municípios. Existe uma entidade metropolitana, a entidade metropolitana tem que ser ouvida, o debate tem que ser constituído com todos os municípios e é preciso de que a população que está nessa região seja ouvida. Aprovamos hoje também a realização de uma audiência pública sobre a questão da privatização da Eletrobras, lançada aí já pelo governo federal, que nós não podemos aceitar, né? E a importância da Eletrobras é uma questão de soberania nacional. Ela produz 1/3 da energia produzida no Brasil. Já a Comissão de Educação também aprovou 2 audiências públicas, uma para falar sobre o Parlamento Jovem e a outra para discutir a atual situação da educação infantil no Estado. Outro destaque da reunião foi sobre o lançamento da pauta em Braille, que tem o objetivo de facilitar a participação dos deficientes visuais nas reuniões. Hoje a gente teve a felicidade de ver um pedido da luta da pessoa com deficiência, que ter as informações da Casa do Povo, que é a nossa Assembleia, em Braille. A nossa Comissão de Educação é a primeira a ter atas agora registradas em Braille, para, pelo menos naquelas audiências que tem esse assunto específico, e nós tivemos uma audiência sobre educação inclusiva há cerca de alguns meses atrás, já vamos ter essa informação disponibilizada. Estamos também pedindo intérprete e tradutores de Libra para acessibilizar ao deficiente auditivo as informações dessa casa na TV Assembleia. O segundo tema da nossa comissão foi a definição de critérios para o Parlamento Jovem. Importante trazer a juventude para dentro desta casa, construir cidadania desde cedo e cidadania também fazendo com que eles conheçam o mundo da política. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da ALBA, foram apreciados e aprovados 10 projetos de lei.
Entre eles, um que dispõe sobre a criação de um método para facilitar a identificação de corpos no Instituto Médico Legal, de iniciativa do deputado estadual Marcelino Galo. Hoje nós votamos um projeto que, na minha opinião, tem uma grande relevância de autoria do deputado Marcelino Galo, que cria um mecanismo de regulamentação da identificação de corpos com um método aferido de 100% de certeza, para que evite, inclusive, dúvidas no momento da identificação dos corpos. É um momento de muita dor das famílias e sempre em situações desse tipo é necessário que a gente tenha uma resposta mais imediata e que não gere dúvidas na identificação do familiar. Os deputados da Comissão de Finanças e Orçamento aprovaram as contas do governo referentes ao ano de 2015. Agora, depois de aprovado, o texto segue para aprovação no plenário da ALBA. Foi debatido as contas do governador Rui Costa do ano 2015 e foi aprovado por maioria, aprovando as contas, e agora vamos levar para o plenário. A edição será no plenário. É apenas uma recomendação da aprovação do parecer, inclusive do TCE, que recomendou a aprovação dessas contas. Foi por maioria 4-3 e venceu o parecer do nobre deputado Zé Raimundo. Após a criação do programa Assembleia de Carinho, o clima de solidariedade tomou conta da ALBA. Tanto que membros da ASSALBA, a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa da Bahia, arrecadaram cobertores para doar ao programa. As peças foram entregues pessoalmente à coordenadora Eleusa Coronel. Os 50 cobertores foram doados pelos atletas que participaram do campeonato de futebol realizado anualmente pela ASSALBA. A doação foi motivada após a criação do programa Assembleia de Carinho aqui na ALBA. A iniciativa, coordenada por Eleusa Coronel, distribui roupas e donativos para instituições de caridade. O presidente da ASSALBA falou sobre a doação dos cobertores. É uma atitude salutar, se solidarizar com as pessoas que precisam. Estamos passando aí um inverno rigoroso, com bastante chuva. A presidente da Assembleia de Carinho recebeu pessoalmente os utensílios. Eleusa contou que durante as visitas às instituições de caridades, percebeu a necessidade desses cobertores. É um sentimento de gratidão, mais uma vez, aqui com vocês, servidores daqui da Casa da ALBA, através da ASSALBA, que vem prestigiando o nosso trabalho, o trabalho da Assembleia de Carinho, tendo cada vez mais atitudes que transformam. Então, vai ser de muita valia esses cobertores para as pessoas que realmente estão com frio. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você também pode nos acompanhar por meio destes canais aqui. Reveja as nossas matérias e acompanhe a nossa programação nas redes sociais e no site tvalba.ba.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.